esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E antes de partirmos para o assunto principal do vídeo, eu gostaria de recomendar uma plataforma de investimentos que inclusive eu utilizo, o Investing Pro. Através dele você consegue acesso a informações muito mais precisas e detalhadas das ações que você quer investir e também tem acesso a carteiras personalizadas e criadas por inteligência artificial, que possuem lucros e rentabilidade extremamente altas no longo prazo, dando o momento de compra como um momento de venda para você fazer suas negociações. E se você quiser acesso a essa plataforma com desconto de 15%, você pode usar o cupom CADORIPRO e acessar o link aqui na descrição. E no vídeo de hoje eu estarei trazendo uma lista de ações, um filtro que eu utilizei, usando como base o ROI, o Return on Equity, que sem dúvida nenhuma é um dos componentes mais importantes para a gente avaliar nas ações, se não o mais importante de todos. Existe muito debate entre as pessoas entre a ação de valorização e a ação de dividendos, quando na verdade o que mais importa é o retorno desse investimento, seja investindo em projetos da própria companhia, como reinvestindo em dividendos, comprando mais ações da companhia. Então, ambas estratégias são importantes. Às vezes, a companhia fazer investimentos pode trazer mais retornos do que a distribuição de dividendos. Portanto, o ROI é uma métrica muito interessante para você escolher bons ativos e bons investimentos. E nesse vídeo eu vou trazer uma lista de 5 ações, vai ser um pouco mais reduzida a lista, porém eu trarei mais detalhes sobre cada um desses ativos. Lembrando que nenhum ativo é uma recomendação de compra, manutenção ou venda, é apenas um vídeo de interesse informativo para você estar informado sobre cada uma dessas ações. E a primeira ação da lista que tem um excelente ROI é a PRIO SA, a PRIO 3. E para quem não conhece, a PRIO SA, juntamente com suas subsidiárias, atua na exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de petróleo e gás natural no Brasil e também no exterior. Ela detém 100% de participação no Campo do Polvo, abrangendo aproximadamente 134 km², localizados na porção sul da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e o Campo de Frade, que compreende aproximadamente 154 km localizados na região norte da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A empresa também detém participação no Campo de Manati, que compreende aproximadamente 76 km², localizados na Bacia de Camumu, no litoral do estado da Bahia. Além disso, importa, exporta, refina, vende e distribui petróleo, gás natural, combustíveis e derivados. Olhando o comportamento da ação no longo prazo, a valorização que ela teve nos últimos 10 anos é excelente. Está em 10.600% e é uma das valorizações mais significativas nos últimos anos na Bolsa de Valores. Além de tudo, tem métricas interessantíssimas, com um retorno de dividendos zerado, porque não é o objetivo dela, e uma relação PL absurdamente baixa de apenas 3,2 vezes, com uma receita que passa de 15 bilhões de reais e um lucro líquido da companhia de 11 bilhões de reais, ou seja, uma das ações que está tendo os melhores resultados na Bolsa de Valores nos últimos anos em praticamente todos os quesitos, tirando o dividendo, já que, como eu falei anteriormente, no caso da PRIO, reinvestir nela mesma está sendo mais rentável do que distribuir dividendos. E olhando outras métricas fundamentalistas da empresa, percebemos um PVP de apenas 1,48 e um ROI absurdo, que é o principal tema aqui desse vídeo, que passa dos 42%, com 42,6% de ROI. A empresa está numa situação muito interessante em termos de Return on Equity. Outra empresa que a gente vai trazer aqui nesse vídeo com um ROI interessantíssimo é a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário, a PLPL3. Para quem não sabe, a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário, através de suas diversas subsidiárias, desenvolve, constrói e comercializa empreendimentos imobiliários na região metropolitana de São Paulo. Ela também presta serviços de construção, supervisão, estudos, projetos e execução de obras de engenharia civil. A empresa foi fundada em 1997 e está sediada em São Paulo.
Segundo o site Investing, os pontos positivos da empresa é que ela possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, um alto rendimento para o acionista, ou seja, o seu ROI é interessantíssimo, a ação foi bastante impactada nos últimos tempos, esse é o único quesito, digamos, mais negativo, uma pequena correção, e ela é negociada com um índice PL abaixo da relação dos seus resultados no curto prazo, ou seja, um PL extremamente barato. Olhando o seu desenvolvimento de cotação nos últimos anos, percebemos que ela tem uma valorização de 113% desde que abriu capital em 2020, uma situação muito confortável. Tem um retorno de dividendos que passa de 6,6% e uma relação PL relativamente na média, de 8,3 vezes, com uma receita que passa de 2,6 bilhões de reais e um lucro líquido nos últimos 12 meses acumulado de 421 milhões de reais, números extremamente interessantes. Além de tudo, ela vem pagando dividendos interessantes, então todos os anos tem pelo menos uma pequena distribuição. Em 2021 pagou dividendo, em 2022 pagou, em 2023 pagou, em 2024 pagou e em 2025 pagou também, com uma constância nos dividendos. E o ROI da empresa, que é o tema principal aqui desse vídeo, está em absurdos 46,1%, um ROI extremamente alto e interessante. Lembrando que para quem tem dúvidas sobre o que é o ROI é o retorno sobre o patrimônio da empresa, o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, medindo a sua rentabilidade líquida, e é um indicador financeiro percentual que se refere à capacidade de uma empresa em agregar valor a ela mesma utilizando seus próprios recursos, isto é, o quanto ela consegue crescer usando nada além daquilo do que ela já tem. Isso é interessantíssimo, porque indica que não está vindo capital de fora, de terceiros ou ganhos não recorrentes, são ganhos da própria operação. O ROI é frequentemente utilizado por investidores, acionistas e financeiras e outras diversas entidades para acompanhar o potencial e estabilidade de uma empresa. Para se calcular o ROI, multiplica-se a margem líquida de uma empresa pelo seu giro de ativos e pela sua alavancagem financeira. Agora vamos para a próxima ação da nossa lista, que é a CSN Mineração, a CMIN3. Para quem não sabe, a CSN Mineração atua no negócio de mineração de minério de ferro no Brasil. A empresa opera as minas da Casa de Pedra e Engenho e também opera uma usina hidrelétrica. A empresa foi fundada em 1913 e está sediada em São Paulo, Brasil. A CSN Mineração opera como subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, é uma empresa da CSN que está indo muito bem em termos de resultados, apesar de um resultado negativo recentemente. Tanto que seus pontos positivos, segundo o site Investing, são quase todos, com a gerência recomprando muitas ações de forma agressiva, ou seja, os insiders comprando mais ações. A empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, um alto rendimento para o acionista, ou seja, o ROI que a gente está falando, e uma margem de lucro bruto impressionantemente altas. Olhando o comportamento da ação, não está tão alto assim, ela não valorizou tanto, tem uma queda de 4% nos últimos anos, desde que abriu capital em 2021. Ela abriu capital custando em torno de R$ 5,00, caiu para uma mínima de 2 e pouquinho, hoje já vale um pouco mais, cotada a R$ 4,87. Então quem conseguiu comprar tempos atrás, conseguiu um preço interessante. Olhando outras métricas, percebemos um retorno de dividendos bem alto, de quase 17%, pagamento excelente de dividendos, uma relação PL de 7,3 vezes, uma receita que quase chega a 17 bilhões de reais e um lucro líquido da companhia acumulado de 3,6 bilhões, ou seja, números interessantíssimos. E olhando a principal métrica aqui desse vídeo, ela tem um ROI de mais de 35%, um ROI extremamente bom. E a próxima ação aqui da nossa lista que a gente vai trazer é o Banco Mercantil do Brasil, BMEB4. Para quem não conhece o BMEB4, o Banco Mercantil do Brasil presta serviços financeiros a clientes, pessoas físicas e jurídicas, oferecendo conta corrente, empréstimo, jogo de cartas, produtos de seguros, banco de investimento e serviços bancários online. A empresa foi fundada em 1943 e está sediada em Belo Horizonte.
Entre as questões positivas e negativas, a gente vê que o banco sofre com margens fracas no lucro bruto, o valuation implica em um baixo rendimento de fluxo de caixa livre. Porém, de pontos positivos, ela manteve bons dividendos durante 32 anos consecutivos, além de um alto retorno no último ano. Olhando o desenvolvimento das ações nos últimos anos, a valorização é muito interessante. De 2015 para cá, a ação valorizou mais de 4.000%. Fora que ela tem um retorno de dividendo ainda de 4,7%, uma receita que passa de 4 bilhões de reais e um lucro líquido nos últimos anos, considerando os últimos 12 meses, no caso, acumulado anual, de 723 milhões de reais. E o ROI do BMEB está em absurdos, 43,7% de ROI, um Return on Equity excepcionalmente alto. E a última ação aqui da nossa lista que a gente vai trazer para vocês é da Vibra Energia, a VBBR3, uma das ações que o Luiz Barsi, inclusive, já falou muito sobre ela. E para quem não sabe, a Vibra Energia S.A., anteriormente conhecida como Petrobras Distribuidora, é uma empresa com sede no Brasil que atua na distribuição nacional de derivados do petróleo. As atividades da companhia estão divididas em 5 segmentos: rede de postos de combustível, que opera uma rede de postos de combustível da marca que comercializa combustíveis derivados de petróleo, lubrificantes, gás natural para veículos, biocombustíveis e produtos de conveniência. Também tem o Business to Business, o B2B, que fornece combustíveis, lubrificantes e produtos e serviços associados para governos, empresas de transporte, usinas térmicas, revendedoras varejistas e outros clientes industriais e comerciais. E também tem o mercado de aviação, que fornece produtos e serviços aeronáuticos para instalações aeroportuárias brasileiras. Também tem a parte de energia, voltada para o comércio e geração distribuidora de energia. E também a parte societária, abrangendo gestão financeira corporativa. A ação, desde que abriu capital, tem uma valorização de 93%, quase dobrando de valor, e um retorno de dividendos interessante no momento atual de 8,5%. Com relação PL de 3,8 vezes, muito baixa, receita que passa de 177 bilhões e um lucro líquido de 6,17 bilhões no acumulado anual. E seu ROI está em absurdos 30,1%, um ROI interessantíssimo. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que todos tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.